Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria, e hoje eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos voltados para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho na parte de Direito do Trabalho. E hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre banco de horas. É isso aí, pessoal, um tema muito importante ligado à jornada de trabalho, a horas extras, a pagamento de banco de horas, e um tema que ganhou maior relevância do que já tinha, principalmente após a reforma trabalhista de 2017. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que você acione o sino de notificações para que você continue recebendo esse conteúdo, porque toda terça e quinta-feira tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho. É lógico que nessa campanha, conversando sobre concurso público, sobre auditor fiscal, nós só vamos conversar aqui por enquanto sobre direito do trabalho. Peço também que vocês dê o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo, porque da mesma maneira que você está recebendo essa contribuição, colabore com a sua amiga, colabore com o seu amigo, porque de repente é essa aula que irá ajudá-lo ou ajudá-la. Como eu conversei com vocês no início desse vídeo, no início dessa aula, pessoal, banco de horas nos últimos anos se tornou um tema muito quente de concurso público. Será que é porque ele ele veio com a reforma trabalhista? Será que não tinha banco de horas? Será que nós não conversávamos sobre banco de horas antes da Lei 13.467? Equivoca-se quem acha que não existia banco de horas. O banco de horas, a compensação já existia sim, tanto é que o próprio artigo 58 já falava, já existia a súmula 85 do Tribunal Superior do Trabalho, que falava de compensação, já dava ali vários contornos sobre essa compensação, como funcionava, e inclusive, mesmo a legislação não falando claramente sobre banco de horas, o TST ele já se utilizava da súmula 85 para julgar o tema banco de horas e compensação. Então já existia. Foi como já falei para vocês algumas vezes, vários assuntos que ganharam força e foram colocados na CLT, já existia jurisprudência. Por isso que eu costumo dizer que grande parte da reforma trabalhista, embora realmente haja novidades, tem muita coisa ali que já era realizada na prática. Essa que é a verdade. E quando nós conversamos sobre banco de horas, é mais um exemplo. Quando nós formos conversar aqui sobre banco de horas, quando você for pegar a sua CLT, o seu vadimeco ou a internet para estudar sobre banco de horas, você vai precisar saber que ele está inserido ali naquela parte da jornada. Além disso, você vai lá no artigo 59, quando nós estivermos conversando ali sobre jornada de trabalho, hora extra, o caput do artigo 59, ele já vai dar uma introdução ali sobre horas extraordinárias, aquela parte que vai falar para você do pagamento de 50% sempre que ocorrer as horas extraordinárias. E por que eu gosto de conversar com você sobre horas extraordinárias e banco de horas? Não são dois temas que se separam, são dois temas muito intimamente ligados, porque quando a empresa ela paga as horas extraordinárias em pecúnia, em dinheiro, é uma espécie, é uma forma de pagar por
por aquele horário de trabalho ali do funcionário. Mas o banco de horas eu coloco como também uma outra espécie, uma subespécie. Eu, como advogado de empresa, eu estou sempre ali atento para verificar se o reclamante recebia ou não hora extra, se havia ou não hora extra. Eu, como advogado de empresa, muitas vezes eu vou perguntar se existia o banco de horas, se o banco de horas funcionava. Logicamente, se eu for advogado da reclamante também, do funcionário também, mas perceba que eles não são duas coisas totalmente diferentes, porque é o que eu costumo falar para prepostos, que são os representantes da empresa ali na hora da audiência trabalhista, e para testemunhas. Olha só, senhora testemunha, a empresa, ou a empresa paga através de dinheiro, ou ela paga pelo banco de horas. Então é como se o banco de horas ele fosse inserido ali na questão das horas extras. E por isso que já está logo ali e você precisa entender essa linha de raciocínio. Agora, quando a empresa escolhe não pagar as horas extraordinárias através de dinheiro, através de pecúnia, e está tudo bem, ela pode verificar a possibilidade de utilização de banco de horas. Realmente. E o parágrafo 2º da CLT, ele já coloca essa possibilidade. Ele nos fala que pode ocorrer a compensação por acordo escrito individual, acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, levando-se em consideração o seguinte: se for por acordo individual do trabalho, não poderá haver uma norma coletiva que contrarie essa disposição. Esse acordo individual, caso ele exista, ele não pode contrariar uma norma, ele chama de norma coletiva, que na realidade é um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Perceba aqui que eu estou indo por partes, falando de horas extraordinárias, falando do pagamento delas, já estou colocando para você o que o legislador já está colocando ali, a possibilidade dessa compensação ser celebrada por acordo individual escrito, por acordo coletivo ou convenção coletiva. Aí nós vamos mais adiante. A lei, ela começou a falar muito sobre compensação. Na prática, pessoal, deixa eu contar a história para vocês. Na prática, compensação e acordo e banco de horas é basicamente a mesma coisa. Certo é que realmente existe diferença entre os dois, mas na prática é a mesma coisa. Então o que você vai fazer? Você, do artigo 59, parágrafo 2º, você vai dar uma passadinha lá na súmula 85 do TST. Quando a gente fala de compensação de jornada e banco de horas, você precisa conhecer a súmula 85 do TST. O item 1 dessa súmula, ele já fala daquela possibilidade do acordo individual. O legislador da CLT, na reforma de 2017, ele já pegou o entendimento do TST. Como eu falei com vocês, muitos assuntos ali foram inseridos na lei com base na jurisprudência. Esse é um exemplo. Olha lá para você verificar o item 1 da súmula 85. Ele já fala da possibilidade do acordo individual escrito. Ele já menciona essa possibilidade do acordo coletivo de trabalho também e também da convenção coletiva de trabalho. Então, quando nós conversarmos sobre compensação e banco de horas, esses dois institutos podem ser pactuados por essas três modalidades: acordo individual por escrito, acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Além disso, na própria súmula 85 do TST, ele já vai deixar claro o seguinte: olha só,
a partir do momento que existe um banco de horas estipulado por acordo coletivo de trabalho, ou convenção coletiva, ou até, por que não, acordo individual, se na Justiça do Trabalho se perceber que ainda assim, mesmo com a instituição do banco de horas, existem horas extras em excesso de forma habitual, o banco de horas será descaracterizado. Por quê, pessoal? Você já deve saber que as horas extraordinárias, as horas extras, as famosas horas extras, nós chamamos na Justiça do Trabalho de adicionais. Inclusive, no vídeo passado, nós conversamos sobre adicionais. Adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional noturno e adicional de horas extras. Por que eu estou aqui falando sempre do termo adicional? O legislador, para proteger o funcionário, ele colocou esses adicionais para as situações que ele tem que realizar atividade fora do seu comum. Não é comum necessariamente o trabalho noturno. Não é comum que uma pessoa trabalhe em local periculoso ou em local insalubre. Não é comum também, muito óbvio, que uma funcionária e um funcionário faça com frequência horas extraordinárias. Mas fato é, pessoal, que muitas vezes no dia a dia existe essa necessidade. Realmente vai ter que existir. E ele será remunerado por através desses adicionais. Mas o legislador entende que isso não é bom para a saúde. Trabalhar de madrugada não é bom para a saúde do homem e da mulher. Todos os dias fazer hora extra e chegar tarde em casa não é bom para a saúde do funcionário ou da funcionária. Afeta também a questão social desse funcionário ou dessa funcionária. Então, a Justiça do Trabalho toma conta disso. Você trabalhar num local periculoso, que você pode cortar o seu dedo, cortar sua perna, você pode morrer, não é saudável. Você recebe a remuneração por essa situação de risco. Mas tanto é verdade que não é saudável, e tanto é verdade que é uma situação excepcional, que, por exemplo, a partir do momento que o funcionário que trabalha no horário noturno, ele reverta ao horário diurno, ele vai perder o adicional noturno. Se a pessoa não está trabalhando em horas extras habituais, ela vai deixar de receber aquelas horas extras habituais. E periculosidade e insalubridade, a mesma coisa. Então perceba que o banco de horas também é uma situação excepcional. E a súmula 85, ela está falando aqui, mesmo que você crie um banco de horas, não vai adiantar de nada você criar um banco de horas e essa funcionária e esse funcionário continua trabalhando exaustivamente. Seu banco de horas não serviu para nada, porque não é só o trabalho. O legislador está atento ao trabalho, que tem que ser realizado a favor da empresa, sim. A empresa ela tem que ter a sua, entre aspas, proteção, mas o trabalhador também tem que ter a sua proteção. É uma relação de equilíbrio. Muitas vezes aqui nas minhas aulas, eu converso com vocês o quê? O mesmo direito que vale para o autor, também vale para o réu. Quando conversamos sobre aviso prévio, eu sempre falo, gente, olha só, se você acha que aviso prévio só serve para dar aquela porrada na empresa, só serve para a empresa pagar a indenização do aviso prévio, você está equivocado. Se você pedir demissão e não der um período de aviso prévio de 30 dias, por exemplo, quando chegar na data da rescisão, você vai ser descontado. E eu falo isso porque tem muita gente que não sabe. A pessoa pede demissão
e ela vem me perguntar do aviso prévio. Ela vai no setor de RH, olha só, descontaram no aviso prévio. Dá vontade de falar, claro, você pediu demissão, você saiu da empresa e você não deu aviso prévio. E eu já vi em setor de RH funcionário me questionar pegando a lei. E eu falei, olha só, você leu esse parágrafo, mas dá uma olhada no parágrafo de baixo para ver o que a lei diz. Aí a pessoa vai lá, leu, olha para minha cara e ainda assim não concorda. Porque está enfiado na cabeça dela de que aviso prévio é só quem paga aviso prévio é a empresa. E não é assim que funciona. E para esse lado aqui é a mesma coisa. Se criou, não adianta a empresa chegar na Justiça do Trabalho. Com 200, o cara chega lá, pega o controle de ponto, aí vê que lá no banco de horas tem 200 horas. De vez em quando na Justiça do Trabalho a gente vê coisas absurdas. O funcionário, a empresa entrega um ponto dos últimos meses e percebe que o banco de horas tem 200 horas de crédito. Para esse funcionário abaixar essas 200 horas que ele tem de crédito, provavelmente ele vai ter que faltar uma semana. Ele vai ter que ficar sem ir para a empresa uma semana. Ele nunca vai conseguir baixar. E é por isso que muitas vezes é muito complexo a aplicabilidade do banco de horas no dia a dia. Que dependendo da empresa, se a empresa não souber trabalhar, não vai adiantar criar um banco de horas. Aí o que acontece? Essas horas extras habituais, elas irão descaracterizar a aplicação do banco de horas e vai acabar que a empresa vai ter que pagar as horas extras em pecúnia, em dinheiro. É essa a realidade. A súmula 85, ela é de suma importância para quem quer fazer uma prova que tem direito do trabalho e conversa sobre banco de horas. E vamos continuar aqui, pessoal. Ó, ainda tem mais. Quando eu falei aqui de rescisão, quando eu dei o exemplo do aviso prévio, vamos imaginar que a funcionária ou funcionário encerrou o vínculo de emprego, foi demitido ou pediu demissão, que seja, ainda tem lá no banco de horas 12 horas para receber, ou 3 horas para receber, vai ter que receber em dinheiro. Para pensar. Encerrou o contrato de trabalho do ser humano. Tem 3 horas ali para o ser humano receber. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Não vai ficar por isso mesmo, é claro. O banco de horas se encerrou ali porque se encerrou o contrato. Vai ter que ter um saldo ali, gente. Olha só, o que eu te devo? Te devo aviso prévio, devo férias vencidas se houver. Se não houver férias vencidas, desculpa, férias proporcionais acrescido de 1/3 constitucional, conforme nós sabemos que há a previsão do artigo 7º da Constituição da República. E se tiver horas extras, no caso do banco de horas, vai ter que pagar. Se você empresa não correu atrás para zerar o banco de horas desse funcionário, você vai ter que pagar em espécie. É assim que vai acontecer. E é isso que o parágrafo 3º está dizendo. Encerrou o contrato, paga tudo que você deve a ele, inclusive as horas extras, e esquece conversa de banco de horas. Já acabou a conversa. Encerrou o contrato. Aí, pessoal, não se esqueça do seguinte: quando nós conversamos sobre banco de horas, o parágrafo 5º já está nos falando aqui. O banco de horas, para que ele seja cumprido, ele tem um prazo de 6 meses, como reza a lei. Esse banco de... O que ele está dizendo aqui? Olha só. Vamos imaginar que o acordo coletivo, ou a convenção coletiva, ou o acordo individual escrito, ele reza ali que o banco de horas deverá zerar sempre, quando chegar a 6 meses, sempre tem que zerar. Eu falei 6 meses porque é a previsão legal aqui, limite de 6 meses. Eu até coloquei aqui
180 dias, porque eu vejo nas convenções coletivas, que eu vejo, muitas convenções falam em 180 dias, 30 dias, 90 dias. Por exemplo, estava conversando com 2 colegas que trabalham num curso, num determinado curso. Eu tenho uma amizade com eles, conversa vai, conversa vem. Veio o assunto, lá na empresa a gente trabalha de banco de horas. Eu, como todo advogado trabalhista que se preze, sempre faço aquela pergunta: e aí, banco de horas funciona? Sempre tem aquela risadinha normal: funciona mais ou menos, sei que lá. Sempre é assim. Eles falaram: nosso banco de horas é de 90 dias. Ou seja, nesse caso específico deles, eles podem usar o banco de horas à vontade, mas ao fim dos 90 dias tem que zerar. Por exemplo, se o cara tem 5 horas de crédito, ele tem 90 dias para zerar. Ao contrário também, se por acaso ele saiu mais cedo algumas vezes para fazer um curso ou para viajar, acordo que ele pode fazer com a empresa dele, com o superior dele, ou ele foi fazer um curso, foi fazer uma prova da faculdade, aí nessa brincadeira tem 5 horas, ele tá com menos 5 horas, provavelmente em alguns dias ele vai ter que ou chegar mais cedo ou sair mais tarde. E ao contrário é a mesma coisa. Se ele foi obrigado a ficar pela necessidade do trabalho alguns dias e o funcionário tem um crédito de 5 horas, ele tem esse limite, com base nesse exemplo de acordo coletivo, de convenção coletiva, que a convenção coletiva desse curso aqui era de 90 dias, eles têm que zerar até os 90 dias. Chegou o 91º dia, ainda sobrou 1 horinha que seja, a empresa vai ter que pagar essa 1 horinha. Se tiver sobrado 3 horas e o cara não conseguiu compensar, a empresa não deixou ou qualquer coisa aconteceu, bateu os 90 dias, ou melhor, bateu o 91º dia. Quando foi contabilizar lá, ainda tem 3 horas, vai ter que pagar essas 3 horas. Por isso que eu falo, gente, banco de horas e hora extra está intimamente ligado. Para mim é a mesma coisa. Você só escolhe como é que você vai pagar. Essa que é a verdade. Então não pode dissociar uma conversa da outra. E também tem acordos e convenções coletivas e acordos individuais que vão logo para o teto do banco de horas. Eu não sei se você já leu uma convenção coletiva de trabalho gigantinha. Geralmente uma convenção coletiva é grande, mas 10 a 20 folhas, dependendo do sindicato, da classe, e vai ter uma cláusula lá da jornada de trabalho, vai ter várias informações do banco de horas, você vai encontrar lá na convenção coletiva de trabalho, e vai ter essa informação lá do banco de horas, e vai explicar, está informando aqui que o banco de horas pactuado entre as partes é de 180 dias. Se a pessoa tem um crédito, ou se a empresa tem um crédito, a mesma história, só vou mudar a quantidade de horas. De 15 horas, quando chegar o 180 aqui, o 180 aqui, vai ter que reduzir isso aqui, vai ter que zerar esse banco de horas. Se sobrou, falei 15, né? Se infelizmente ficou 10 horas voando ali e eles não conseguiram abater, vai ter que pagar as 10 horas extras. Porque o que acontece na prática, pessoal? Já vi muito, às vezes a empresa vai deixando, o funcionário vai deixando, chega uma hora, eu coloquei um exemplo aqui, talvez possa parecer para vocês esdrúxulo, de 200 horas,
Mas eu já vi muito funcionário muito superior e hierárquico falando assim, olha só, quinta e sexta você não vem não, tá? Não vem. Ou então não vem na segunda, que você tem que abaixar esse teu banco de horas aí. Para o supervisor, para o superior hierárquico, deve doer, porque ele vai estar perdendo o funcionário ali. Mas ele vai ter, ou ele escolhe ficar sem esse funcionário e abaixar essas horas, aí de repente aqueles 2 dias ele vai baixar 16 horas ali, se for um dia 8 horas, ou então ele vai escolher pagar. Mas saiba que o limite do banco de horas sempre 6 meses ou 180 dias. Aí vai depender como o examinador da banca vai falar. A lei fala 6 meses. Mas se de repente ele coloca 180 dias, não vejo problema. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.